tá certo? Então, ó, as situações hemorrágicas na gravidez. Vamos separar o que seria deslocamento prematuro da placenta do que placenta prévia. Então, primeira coisa, placenta prévia, a implementação da placenta é no segmento inferior do útero. Então, professora, a implementação normal da placenta é aonde? Na região superior uterina, tá? Pode ser anterior ou posterior, mas é na região superior, né? Tanto é que você vai começar a observar agora, se você não observava isso, você começa a observar isso agora, quando você estiver lá no serviço, né? Abre lá a ultrassonografia e vê a implementação da placenta, né? Onde é que essa placenta está fixada, tá certo? Então, a implementação na região inferior do útero é placenta prévia, tá certo? E o que seria deslocamento de placenta seria separação abrupta, tá? Geralmente, numa idade gestacional igual ou maior do que 20 semanas. Tá? Então, uma separação abrupta da placenta do útero. Então, isso causa uma hemorragia, tá? Então, o sangramento na placenta prévia é vermelho vivo, não tem coágulos, tá certo? Não tem dor, então é indolor. O tônus uterino tá normal, o útero não está rígido, tá? O útero está normal, tá bem? Então, esse é algo característico de placenta prévia. Já no deslocamento prematuro da placenta, então tem dor, né? O útero ele está rígido, tá certo? Porque a gente tem uma hipertonia, tá? Outra coisa, né? Principalmente, né, o sangramento ele for um sangramento importante, então vai ter sinais de choque e vai ter sofrimento fetal, porque a placenta está deslocada e não há troca, né, de nutrientes e gasosa com o feto, tá certo? Na placenta prévia não tem sinais de choque, tá? E o sofrimento fetal ele pode ser agudo, só, né, principalmente na placenta prévia, no período, né, de, como é que eu diria, no parto propriamente dito, tá? Professora, e placenta prévia, já vi casos que teve hemorragia. Sim, você pode ter casos com hemorragia quando há, né, uma alteração. Então, foi um parto normal, né? E aí foi conduzido um parto normal de maneira errônea. Era uma placenta prévia total que não poderia ter sido parto normal. Então, as fases, né, do processo de parto é totalmente diferente, né, em caso de uma placenta prévia. E aí houve um deslocamento abrupto da placenta, porque ela estava fixada nessa região, e quando o colo se dilatou, ela desceu. Então, pode sim ter, porque o corpo não estava preparado, né, uma hemorragia. Mas aí, se o parto houve um pré-natal bem feito, né, houve um acompanhamento adequado, então a gente não encontra esse problema, tá? Então, ó, outra coisa é uma síndrome hemorrágica, é a ruptura uterina. Tá? Eu coloquei aqui só para enfatizar, tá? A gente não vai verificar essas rupturas uterinas dentro do pré-natal, tá certo? Não é algo comum no pré-natal, a gente percebe no pré-natal, né? Placenta prévia, a gente percebe no pré-natal deslocamento prematuro de placenta, mas ruptura uterina pode estar relacionada, né? Se você identificar no período de pré-parto, né, no acompanhamento, né, do pré-natal da mulher, pode ser devido a sei lá, uma lesão, né? Ela sofreu uma lesão abrupta nessa região da barriga, pode ter uma ruptura, né? Mas aí ela vai ter sinais e sintomas, né, de perda sanguínea, e essa mulher vai ser conduzida para o serviço específico. Mas eu coloquei aqui para ressaltar para vocês que é uma condição hemorrágica, tá? Que pode acontecer durante o processo gestacional, tá? Então, é um acidente hemorrágico, tá? Grave, com grave prognóstico materno e fetal. Então, a probabilidade de sobrevivência é baixa, tá certo? Então, é comum a partir da 28ª semana, e a frequência, né, em países subdesenvolvidos é maior, tá? Então, isso pode acontecer durante os partos, tá? Isso geralmente, ruptura uterina, professor, é só por lesão, né? Por ter, a mulher acabou de bater o útero em alguma região? Não, né? Isso pode acontecer também durante o processo de parto, tá? Uma lesão no útero, o útero acabar como é que eu diria, ocorrendo uma ruptura, e aí essa ruptura, lembrar que o útero é um órgão muito muscular, né, e muito irrigado, né, então a perda de sangue maciça, tá certo, pessoal? É frequente em multíparas, né, principalmente
paciente, né, que fez várias cesáreas, né, porque tem várias regiões, como é que eu diria, de cicatriz, que pode, né, ter uma facilidade maior de se romper na hora do processo do parto, tá certo? Então, quais são os fatores, né, predisponentes? Então, o comprometimento do miométrio, né, uma desproporção, né, da cabeça da criança com a pelve da mulher. Então, às vezes, a pelve da mulher é aquela pelve pequena, né, e a criança tem uma cabeça enorme, né, e aí isso dificulta, essa desproporção pode causar uma ruptura uterina. Por isso que, geralmente, desproporção cefalopélvica é indicativo, sim, de cesariana, tá certo? Quais são as outras condições? Então, distócias, né? A mulher apresenta algum tipo de tumor, né? Então, é bastante característico também. Então, tem outras situações, né? Que pode, como eu falei, não está só relacionada ao processo de parto, mas sim outras condições que podem ser desencadeantes. Então, o aumento da contratilidade uterina, né? A quantidade enorme de cirurgias, né? Cesarianas anteriores e traumatismo, porque um trauma nessa região pode causar ruptura desse músculo, né? Dependendo da intensidade dessa, como é que eu diria? Desse trauma, não. Eu diria a intensidade do choque, né? Com um determinado objeto e essa região, vou dizer pélvica abdominal, porque é um crescimento uterino significativo para essa região abdominal, tá? Então, ó, a gente tem esses fatores desencadeantes. No início da gravidez, né? Geralmente tem um quadro grave de abdômen agudo, que é isso, né? Aquela hemorragia interna intensa, tá? Aquela dor, né? A mulher, uma palpação leve. Quando você toca nessa região, ela grita de dor, né? Bastante característico também, fica muito enrijecido, tá? E ela tem sinais e sintomas de choque hipovolêmico, tá? Já na após a metade da gravidez, o que a mulher geralmente apresenta? Ela pode apresentar uma dor epigástrica, né, associada a uma metrorragia, tá certo? Então, ela vai ter como é que eu diria, um sangramento, né? Ela vai começar a sangrar significativamente, né, pela região vaginal, tá? Então, é um choque hipovolêmico que vai se instalando lentamente, tá? E pode sim estar associada a alguma infecção. Então, lembrar, ruptura uterina no início da gestação, a mulher tem abdômen agudo. Então, essa região do abdômen pélvica, né, dependendo da evolução, tá rígida, tem uma hemorragia interna e ela começa com sinais de choque. No final da gravidez, tem metrorragia, então tem um sangramento vaginal significativo, com dor epigástrica, e o choque hipovolêmico ele vai se instalando aos poucos, tá? Então, vamos aqui, né? Então, qual é o prognóstico, né, para a mãe, para o feto? Então, para o feto, a possibilidade de sobrevida é pequena, tá? Para a mãe, depende da rapidez, da agilidade, da precisão da equipe de saúde nesse diagnóstico. Quanto à ruptura, né? Então, a dor localizada é uma hemorragia interna ou externa, porque lembrar que na primeira fase da gestação, né, característico com hemorragia interna. Na segunda fase já tem aquela metrorragia, é uma hemorragia externa, tá? Sinais de irritação peritoneal, né, principalmente dor, né, uma anemia e uma queda do quadro geral, né, do estado de saúde do indivíduo, porque ela vai apresentar sinais e sintomas de choque hemorrágico, né, e deformidades abdominais. Então, um abdômen enrijecido, a coloração do abdômen também se modifica, né, ficando um avermelhado. Vocês observam aqui regiões, né, de ruptura uterina, né? Eu amo essas imagens porque você vê o quanto, né, o músculo uterino, ele é, como é que eu diria? Ele é grosso, né? Ele é denso, né? Então, você observa que para romper é difícil, professora, é difícil, tem que ter um impacto, uma força muito grande, tá? Isso pode ocorrer principalmente durante o processo do parto, mediante, né, alguma distócia. Isso pode ocorrer mediante traumas sofrido, né, no período gestacional, tá certo? Então, ó, e professora, durante o parto, né, houve um problema e a mulher teve uma ruptura uterina, né? E aí o sangramento é maciço, tá certo? Mas aí eu vi vários artigos falam que
entre uma ruptura de algum local, lembrar que o tecido que fala assim, não, é melhor uma ruptura, é o tecido dessa região, né, a musculatura dessa região vaginal, tá certo? Durante o processo de um parto normal, tá certo? O útero, né, quando o útero se rompe, é algo muito mais grave, é um sangramento maciço de um órgão importante, bastante vascularizado, nessa região abdômeno-pélvica, tá? Então, é algo gravíssimo, tá certo? A outra coisa relacionada à hemorragia, né, no processo de parto é a vasa prévia, tá? E aí, vasa prévia, o que é vasa prévia, professora? Eu acho que vocês já ouviram falar, né? E, professora, tem como se perceber, né, durante o pré-natal? É bem difícil perceber uma vasa prévia durante o pré-natal, já vou ressaltando isso. A gente vê todas as condições anteriores, né? A ruptura uterina está mais associada a uma condição de emergência, tá? Então, a mulher vai ser conduzida rapidamente para outro serviço, né? Não é de costume que a mulher chegue na estratégia da família para fazer o pré-natal com a ruptura uterina, não. É uma situação emergencial, porque há uma eminente, né, risco de morte, tá certo? A vasa prévia é muito complicada de se detectar durante o processo de pré-natal. Por quê? Né, geralmente há um sangramento nos vasos sanguíneos do feto, né? E esse sangramento nesses vasos sanguíneos atravessam as membranas amnióticas, né? E aí, essa membrana, né, amniótica, esse vaso sanguíneo, ele fica, né, próximo ao orifício, né, do útero, e aí há uma facilidade enorme de lesão, tá certo? Então, é raro, sim, é raro, mas assim, há uma alta probabilidade de morte, tanto da mãe quanto do feto, tá certo? Então, a possibilidade de morte, né, o prognóstico, né, associado a uma alta probabilidade de morte, tanto materno como fetal, é alta, tá certo, pessoal? Então, é importante saber que na vasa prévia há uma deformidade, né, nos vasos, tá certo? Então, há um sangramento nos vasos que passam para a membrana amniótica e passam pelo orifício interno da região uterina, tá? Então, a prevalência é baixa, mas a mortalidade é cerca de 60%, tá? Principalmente quando não é diagnosticada antes do parto. E é muito difícil fazer um diagnóstico de vasa prévia, tá? Vou ressaltar isso. Então, quais são as manifestações, né? Sangramento indolor na região vaginal, ruptura das membranas e bradicardia fetal. Então, notou, né, durante o pré-natal que a criança está com batimento cardiofetal 110, 111, opa, não é normal, que normal é de 120 a 160, né? Se ela tem um batimento, né, fora dessa referência, então essa mulher, ela pode ter várias coisas associadas, pode ser um sofrimento fetal relacionado a outra coisa, né? Ou pode ser associado a uma vasa prévia, que é bastante característico, né? Esse sangramento, né, dos vasos fetais para essa região da membrana, tá certo? Então, lembrar que o batimento, né, cardiofetal normal é de 120 a 160. Passou disso, tá? 160 e pouco. Opa! Aumento também o ataque cardíaco, geralmente no início do sofrimento fetal tem um ataque cardíaco, né? E quando está complicando mais ainda, começa uma bradicardia característica, tá? Então, a outra coisa, né? A ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, né? Só passando aqui as manifestações, né? Para que vocês vejam que eu já havia falado. Então, ó, a ultrassonografia, né? É muito importante. Então, é importante que se faça a ultrassonografia para poder, né, verificar essas alterações nas membranas, tá certo? Então, a transvaginal, ela é ótima para se fazer, né, para que tenha, né, uma confirmação, tá certo, dessa alteração dos vasos sanguíneos fetais, tá certo? E o tratamento, qual é, professora? Primeiramente,
acompanhar durante o pré-natal. Então, essa mulher vai ser acompanhada pelo pré-natal de alto risco, né? Tanto na unidade básica de saúde como no hospital, tá certo? Para verificar se não tem compressão do cordão, porque compressão do cordão pode gerar, sim, sangramento, tá? E aí a mulher tem uma vasa prévia, certo? A indicação é de cesariana, tá bom? Então, vai se fazer, se a mulher não tem problemas, né? Se o feto não apresenta problema, então, vai se fazer uma conduta conservadora, né? Até quando pode se levar essa gestação, tá? É importante acompanhar, porque qualquer momento pode ser, né? Essa mulher pode ir para uma cesariana, né? Lembra que eu disse, primeiramente a vida da mulher, posteriormente a vida da criança, então a vida materna é algo importante, tá certo? É a primeira coisa mais importante. Então, o tratamento, né, do pré-natal de vasa prévia ainda é controverso, por quê? Porque a gente não tem, né, um diagnóstico, como é que eu diria, preciso para realizar essa vasa prévia e também não tem condutas, né, específicas que sejam tomadas durante o pré-natal que tenha ótimos resultados. Por isso que cerca de 60%, né, é uma morte ainda muito, como é que eu diria, eu diria que era uma morte muito alta, ainda relacionada a esse problema, tá certo? Então, geralmente, é caso de internação para acompanhamento e monitoramento, tá? Principalmente quando essa gestação vai evoluindo, porque a chance de compressão do cordão é alta, tá? Outra coisa importante, né? Cardiotocografia, né? A cardiotocografia, ela é ótima para se observar em relação à situação, né, cardíaca, e a situação também dos vasos, né, da placenta, tá certo? Para verificar se há ou não uma alta probabilidade, se há uma alta compressão desses cordões, tá certo? Então, em alguns casos, né, em alguns casos não, na verdade, na maior parte dos casos, faz uso de corticoide, porque tem uma conduta, tá tudo bem com a mãe, tá tudo bem com o feto, mas tem uma probabilidade de compressão do cordão. Então, deve-se fazer a administração de corticoide no bebezinho, para que ele consiga uma maturidade adequada, para que ele, a qualquer momento que for realizada uma cesariana, ele tenha um bom prognóstico para que ele possa sobreviver, tá certo? Então, ó, eu vou passar esses 2 exercícios para vocês me entregarem, tá? Vou deixar meu e-mail, tá certo? Vou repassar para Larissa meu e-mail para que vocês me mandem a resolução desses casos clínicos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer dúvida, mandem para meu e-mail também. O pré-natal de alto risco, né? Principalmente na estratégia de saúde da família, ele é de extrema importância, né? Nós, enfermeiras, somos pessoas profissionais responsáveis, né, pela promoção, prevenção, né, mas aí quando a mulher já está com um caso, né, avançado, já está com uma patologia instalada, nós somos simplesmente responsáveis pela rápida detecção para salvar a vida dessa mãe e dessa criança. Então, veja a importância, né, o grau de importância da nossa atuação como enfermeiro, tá certo? Então, qualquer dúvida, me chamem, né, me tirem a dúvida no e-mail. Deixa eu ver o que mais, né? Estudem bem as diferenças, né, entre esses problemas, tanto as síndromes hemorrágicas recorrentes, que podem ser detectadas no pré-natal, como as síndromes hipertensivas, quanto as síndromes hemorrágicas, né?